Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael de Física. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês algumas resoluções de exercícios de física a respeito das leis de Newton para vocês. Então, para começar, né, o que seriam fazer uma revisãozinha rápida, né? O que seriam essas leis de Newton? Elas, o que elas estão trazendo aí para a gente? O que elas dizem? Então, a primeira lei de Newton, ela é chamada lei de inércia. Newton teria escrito ele é mais ou menos assim: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. A segunda lei, também conhecida como lei da superposição de forças ou como princípio fundamental da dinâmica, pode ser traduzida dessa forma, né? A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é aplicada, né? Então, a gente pode escrever ela matematicamente, né? Como a aceleração, né? O nosso vetor de aceleração seria igual ao nosso vetor força dividido pela massa, ou o nosso módulo da aceleração seria igual ao nosso módulo da força dividido pela massa. Belezinha? A terceira lei de Newton, então, ela recebe o nome da lei de ação e reação, talvez a lei que seja mais conhecida popularmente aí, né? Essa lei diz que todas as forças surgem aos pares. Ao aplicarmos uma força sobre um corpo, que seria a nossa ação, a gente recebe, né, desse corpo uma mesma força, né, com módulo, e mesmo módulo, mesma direção, porém com um sentido oposto, que seria a nossa reação. O enunciado original, né, seria descrito pelo Newton da seguinte maneira: a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Beleza? Então vamos lá para o nosso primeiro exercício. O que ele diz para a gente aqui, ó? Um exercício da Unespar, Paraná. Um corpo com massa de 5 kg é lançado sobre um plano horizontal liso com velocidade de 40 metros por segundo. Beleza? Então, determine o módulo da intensidade da força que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento para pará-lo em 20 segundos, né? Então, o que a gente tem que achar aqui é o módulo da intensidade da força, que vai estar parando um corpo de 5 kg se movendo com uma velocidade de 40 metros em um plano horizontal liso, né? Então, a princípio seria sem, a gente pode desprezar o atrito. Então, que força que eu tenho que estar aplicando para fazer esse corpo parar? E aqui a gente tem as nossas alternativas. Então, vamos lá. Primeiro, né, se essa força vai fazer com que o nosso corpo pare, né, esse movimento, a velocidade final do nosso movimento que a gente está analisando vai ser zero. Então, a gente pode usar a função horária da velocidade para calcular qual teria sido a nossa aceleração aí, né, contrária ao movimento desse corpo nesse plano horizontal, para que a gente esteja conseguindo frear esse corpo, né, fazer com que ele pare depois de 20 segundos de você aplicando essa força aí. Então vamos lá, a nossa equaçãozinha, a nossa função horária da velocidade, né? A gente tem que a velocidade final é igual a nossa velocidade inicial mais a nossa aceleração vezes o nosso tempo. Tudo isso em módulo, beleza, pessoal? Não usando aqui as grandezas vetoriais. Então, a nossa velocidade final, né? A gente vai ter que o nosso corpo está parado, a nossa velocidade vai ser zero. A nossa velocidade inicial, como a gente tinha visto, era 40 metros por segundo.
A nossa aceleração é encontrar, e o nosso tempo 20 segundos, né? Então em 20 segundos a gente quer que, aplicando-se essa força, a gente consiga frear esse nosso corpo aí de 5 kg que está se movendo a 40 metros por segundo. Então, aqui só desenvolvimento algébrico, né? A gente isola a nossa aceleração, a gente vai ter que a nossa aceleração vai ser igual a menos 40 dividido por 20 segundos. Então a nossa aceleração vai dar pra gente menos 2 metros por segundo ao quadrado, né? Então esse menos aqui deixa bem claro pra gente que vetorialmente, né, vamos dizer assim, pensando, seria algo no sentido oposto, né? Seria uma força sendo aplicada a 180 graus do sentido original aí do movimento do nosso corpo. Né, então, sentido oposto, negativo. Mas, como a gente está interessado, né, somente no módulo da intensidade da força que deve ser aplicada, a gente pega aqui e retira só esse módulo dessa força contrária aí ao movimento. Perdão, dessa força não, dessa aceleração, né? Para nós encontrarmos a força, a gente vai pegar só o módulo dessa aceleração contrária ao movimento para encontrar qual força que foi aplicada no nosso corpo aí. Então, né, utilizando aí a nossa famigerada segunda lei de Newton, força é igual a ma, né? Ou força é igual a massa vezes a aceleração, ou a gente também, como a gente viu lá na nossa revisãozinha, a aceleração é igual a nossa força dividido pela nossa massa, e assim por diante. Todos esses exemplos querem dizer a mesma coisa. Então, se a força é igual a massa vezes a aceleração, a nossa força é igual a nossa massa do nosso corpinho aqui, 5 kg, vezes a nossa aceleração, para que a gente consiga fazer o nosso corpo frear, né, parar, 2 metros por segundo. Então, a nossa força é igual a 5 vezes 2, 10 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Isso a nossa força aplicada aqui ao nosso corpo, que tinha, né, a princípio ele tem 5 kg, estava se movendo num plano sem atrito, né, a princípio podemos considerar como sem atrito, com velocidade de 40 metros por segundo. A força que a gente tem que aplicar nesse corpo, né, para que ele pare após 20 segundos da aplicação dessa força, essa força que a gente vai ter que estar aplicando sobre esse corpo, ela é igual a 10 newtons. Beleza, pessoal? Então, seria a nossa alternativa C, né? 10 newtons. Bem legal, bem facinho essa daqui. Agora vamos para uma questão um pouco mais conceitual aí a respeito da nossa queridíssima segunda lei de Newton. Então, um objeto que se desloca horizontalmente com velocidade v0, a nossa velocidade inicial v0, é submetido à ação de uma força constante de intensidade F que o acelera, levando a atingir a velocidade v em um intervalo de tempo t. Nessas condições, é correto afirmar que a massa do objeto vale. E aqui a gente tem as nossas alternativas. Então, da nossa segunda lei de Newton, nós temos que a nossa força, como a gente já viu no exemplo anterior, né, no exercício anterior, a nossa força é igual a nossa massa vezes a nossa aceleração. Mas, se você lembrar, a definição de aceleração é o que? É a variação da velocidade dividido pela nossa variação do tempo.
Então, reescrevendo, né, essa variação da velocidade pela variação do tempo, a gente vai ter que a nossa força é igual a nossa massa vezes a nossa variação da velocidade, né, v menos v0, dividido pela nossa variação do tempo, que seria o t menos o t0, beleza? Mas o que o enunciado diz pra gente é que é um intervalo de tempo t, né? Então a gente pode considerar aqui o nosso t0 como 0 e o nosso t, vamos dizer, o t final, né, o contagem de tempo como t. Então a gente fica que a nossa força é igual à nossa massa desse nosso objeto, vezes a nossa variação de velocidade, v menos v0, dividido por t, né? T menos 0, nosso tempo inicial a gente pode considerar como 0, nosso intervalo de tempo t. Então tudo isso dividido por t, pelo nosso tempo. Então se a gente fazer aqui o nosso desenvolvimento algébrico mais uma vez bonitinho, isolando a massa, que o exercício quer saber quanto vale, né, a expressão da massa segundo os termos de força, velocidade inicial, velocidade final e tempo, intervalo de tempo. A gente isolando a massa, a gente vai passar o v menos o v0, né, velocidade final menos a velocidade inicial, dividindo, e o t a gente passa multiplicando, né? Então a massa é igual a força vezes o tempo, vezes 1 sobre v menos v0, ou dividido por v menos v0, como você preferir. Então a nossa massa vai ser igual a nossa força vezes o nosso intervalo de tempo, dividido, tudo isso dividido pela nossa variação de velocidade, velocidade inicial menos velocidade final menos velocidade inicial, que, né, por sua vez, pode ser reescrito como força vezes o tempo dividido pela nossa velocidade final menos a nossa velocidade inicial, que essa expressão aqui entre parênteses é a nossa variação de velocidade, ΔV, né? Então, se a gente procurar lá nas nossas alternativas, a gente vai ter aqui a nossa alternativa correta é a letra B. Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso. Espero que tenha ficado claro. Obrigado pela atenção de todos até aqui. E é isso aí. Valeu!